Fala Tricolada, eu aqui de volta, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Então deixa aquele like que é importantíssimo aqui pro canal e se inscreva. Depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Rapaziada, se inscreva no canal. Estamos chegando ao número de 20 mil inscritos, a gente tem um objetivo até o dia 25 desse mês de fevereiro, aniversário da Andréa, minha esposa. Pra gente chegar até o número de 20 mil inscritos e ela fazer uma live ao vivo comigo. Quebra essa aí, dá essa força para ela e para mim, conto com vocês. Rapaziada, tínhamos 2 jogadores no departamento médico que voltaram a treinar hoje no centro de treinamento. Aí, gostou? O pessoal voltando, um momento bom, o time tá ganhando, subindo na tabela. É muito importante ter reforço. Quem são esses jogadores? Michel Araújo, que tá com dores na coxa, tá afastado, não jogou a última partida, e o Felipe Cardoso, que estava em quarentena devido a esse vírus. Ficou feliz com o retorno do Felipe Cardoso? Desnecessário isso. Então vamos lá, os dois treinaram hoje no centro de treinamento nesta terça-feira. A gente ainda não sabe se o Marcão vai relacionar os dois para esse jogo de quarta-feira lá em Salvador. A princípio não, porque estão retornando agora, o primeiro treino, vão ter que se recondicionar fisicamente, aquele período de transição. Mas o Michel Araújo abre uma perspectiva interessante. Qual é a perspectiva interessante nesse retorno do Michel Araújo? A barração do Luca. Na minha opinião, no meu esquema, na minha escolha, na minha preferência, sairia o Luca para a entrada do Michel Araújo, que era titular antes de sentir essas dores na coxa. Então o Michel Araújo voltaria, mas para jogar pelos lados do campo. Manteria o Nenê ali no meio, na armação, e colocaria o Michel aberto no lado direito, aonde está jogando o Luiz Henrique. E eu ia empurrar o Luiz Henrique lá para o lado esquerdo, na perna boa dele. Luiz Henrique aberto pela esquerda e Michel Araújo aberto pelo lado direito. Então 2 caras rápidos, que procuram sempre a linha de fundo, gostam de ter o movimento com a bola. Seria interessante aí o Michel Araújo ser deslocado do meio de campo, onde que ele estava jogando, ali na função que agora é ocupada pelo Nenê, que voltou a ser titular, e o Michel Araújo aberto pelo lado direito. E, enfim, o Luiz Henrique poder usar a sua perna boa para jogar pelo lado que é melhor para ele. E o Luca, por favor, não tem como ser mantido como titular da equipe. E na outra notícia que eu trago aqui para vocês, rapaziada, é o seguinte: o Marcos Paulo, camarada, foi até ontem para tentar fechar com o Atlético de Madrid uma negociação em que o Fluminense pudesse receber algum valor referente a isso, porque é o período de fechamento da janela espanhola. Não ocorreu. O jogador tem um pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid e vai sair somente no mês de junho, quando acaba o contrato dele com o Fluminense. O Atlético de Madrid não tem pressa para ter o jogador. Já assinou o pré-contrato, daqui a 5 meses o jogador vai e incorpora aí a equipe de Madrid. Era esperado que o Fluminense não recebesse nada dessa transação, apenas o Fluminense vai receber 500 mil euros, que é cerca de 3 milhões de reais, devido à ferramenta chamada compensação de treinamento. É só isso que o Fluminense vai receber. A janela espanhola se fechou, o jogador só vai no meio do ano. E aí, o que fazer com o Marcos Paulo? Treina separado? Vai jogar com o Sub-23 ou utiliza o jogador até o mês de junho ou julho, quando termina o contrato do jogador? O que fazer com o Marcos Paulo? Já houve caso de jogador treinar separado como punição e o jogador ir à justiça contra o clube, alegando constrangimento. Todo mundo sabe que o Fluminense deve salário a jogadores. O Fluminense pagou 20% do salário de dezembro ao elenco. Então, é o período que o Marcos Paulo também está sem receber. Já estamos no mês de fevereiro. Então, tem atrasados, direitos de imagem que o Fluminense deve ao jogador. Acho que não cabe pegar esse jogador e colocar ele para treinar separado. Pode alegar um monte de coisa, constrangimento no trabalho. Já teve jogadores que já se utilizaram dessa ferramenta. Não é legal. Ainda mais quando você tem salários atrasados por esse jogador. Salário atrasado, treina separado. Então, utiliza o jogador ainda durante esses períodos aí, no Campeonato Carioca, bota para jogar numa Libertadores, inscreve esse jogador, você sabe que não vai poder contar com ele no meio do ano, que o jogador vai embora, é necessário inscrever, vai tirar a vaga de um outro jogador. Então o Fluminense tem essa questão para resolver com relação ao Marcos Paulo. Ele não vai sair agora, o Fluminense não resolveu, não vai receber nada por essa saída no meio do ano. O jogador tem contrato com o jogador até a metade do ano
e a gente tem que saber o que vai. O jogador está sem foco, também tem isso, o jogador está sem foco. O próprio Marcão falou numa coletiva que ele não foi relacionado porque não está focado, está pensando em outras coisas, pensando na casa que vai comprar em Madrid, a cidade, como alojar a família na capital espanhola. E o Fluminense tem esse pepino para resolver. Um jogador que pode ser útil ao elenco, desde que esteja focado, e um jogador que o Fluminense não pode inscrever numa possível Libertadores, que praticamente o Fluminense deve se classificar e não pode inscrever, porque vai acabar tirando vaga de um outro jogador e você sabe que no meio do ano vai poder contar com ele. Então um problemão aí que a diretoria precisa sentar, organizar e conversar. Se abrir mão da utilização do Marcos Paulo, vai fazer alguma falta? Se fizer falta, utiliza. Se não fizer falta, não utiliza. Mas cuidado, salário atrasado e afastar jogador dá um rolo tremendo na justiça. O Fluminense precisa ter muita calma nessa hora. E falar em Libertadores, pré-Libertadores, a CBF foi até a Conmebol, em virtude do curto espaço de tempo entre a final do Campeonato Brasileiro, né, o último jogo do Campeonato Brasileiro, e o início da pré-Libertadores. É um período muito curto, é uma semana. Também é necessário a preparação dessas equipes brasileiras para jogarem essa competição, e o Fluminense deu até 10 dias de férias ao elenco principal. Acabou o jogo contra o Fortaleza, a equipe entra de férias, daí em 10 dias retornam para começar a competição da pré-Libertadores. Mas aí, um período muito curto, deveria negociar com os jogadores uma redução desse período de férias que a diretoria quer dar para o elenco. E a CBF está intervindo aí, foi a Conmebol e pediu adiamento da estreia dos clubes que estão na pré-Libertadores para uma data mais posterior. Caso o Fluminense se classifique na pré-Libertadores, essa decisão da Conmebol e da CBF, esse pedido da CBF junto à Conmebol, pode beneficiar o clube. Aí o Fluminense sim poderia dar os 10 dias de férias para o elenco se reintegrar e aí sim se preparar para a pré-Libertadores para jogar. Vamos saber, né, quando vai começar, para quando vai ser adiado esse início da pré-Libertadores, para que o Fluminense tenha as datas para fazer a sua organização, organograma, tudo. O que a gente sabe no momento é que a pré-Libertadores inicia no dia 17 de fevereiro e o último jogo do Fluminense é dia 24 de fevereiro. A estreia dos clubes na pré-Libertadores vão ser sem os clubes brasileiros. Os times brasileiros vão estrear após, uma semana depois do fim do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, o período é muito curto e a CBF quer estender esse período devido a toda a movimentação do calendário que prejudicou muitos clubes aí, principalmente o calendário brasileiro. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. Aguardo vocês para os próximos. Fui!